Bom, muitos de vocês já devem ter se perguntado, né, por que quando a chuva cai, né, ela não fura a gente ou arranha a gente. Bom, chuva normal, né? Chuva de granito é outra coisa. Chuva. Ela não faz esse tipo de coisa. Ou se vocês não tiverem essa curiosidade, como eu tive, né, essa imaginação, porque a chuva cai em gotas, né? Porque era uma coisa que batia muito na minha cabeça, né? O porquê das coisas. Preciso dizer que foi uma das coisas que me levou ao estudo da física. Bom, essas perguntas podem parecer meio malucas e estranhas, né? Acredito eu que uma pessoa normal não deve fazer esse tipo de perguntas. Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Pensei alto, falei muito alto. Bom, mas eu garanto para vocês que a resposta dessas perguntas vem de uma forma bem bacana, bem legal, tá bom? Então, se nisso a gente entra na segunda lei. Uma coisa, tá? Muitas pessoas pegam e definem, não que seja errado, a segunda lei como a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você já deve ter visto isso em algum lugar, tá bom? Essa é a forma, digamos, matemática. Não matemática. Seria a descrição matemática da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Mas a gente pode chamar essa segunda lei da lei da força, tá bom? E eu acho interessante que para a gente continuar esse estudo da segunda lei, seria importante a gente ter a noção do que é força. Do que seria força para você, do que seria força para mim. Professor, eu sei o que é força. Força é o que eu faço quando vou para a academia para levantar o supino reto. É isso? Tô certo? Muito bem, Zildinho. Ótimo exemplo para força, tá? Mas lembrando que existem vários tipos de força, tá bem? Então, se vamos lá agora ver esses outros tipos de força e mais um exemplo, tá bom? Bom, força, certo? Nada mais nada menos que é uma grandeza vetorial na física, tá? Que ela tem um valor, uma direção e um sentido bem definido. Um exemplo disso, sei lá, seria quando a gente vai abrir uma porta, tá bom? Vamos supor que aquelas portas de correio, geralmente os portões de casa aqui do nosso bairro é assim, né? Tem uma porta de correio e tal. Para a gente abrir ela, a gente vai aplicar uma força, certo? Vamos supor que a gente vai abrir ela para direita. A gente vai aplicar uma força para a direita, né? A gente está meio que falando que a gente vai abrir a porta de uma forma física, né? Enfim, da forma mais formalzinha, bem mais estética. E bom, podem existir vários tipos de força, tá? A força que a gente faz em um objeto, a força gravitacional, tá? A força de atrito, existem N tipos de força, tá bom? Por isso que a segunda lei a gente não pode descrever em simplesmente força resultante é igual a massa aceleração. Por que força resultante? Porque essa força resultante ela pode ser qualquer tipo de força, tá? A gente não pode especificar essa força resultante. Vai depender de cada problema e situação que a gente se deparar na física, tranquilo? Pois bem, então se eu vou colocar aqui do ladinho, bem bonitinho, força nada mais nada menos é que uma grandeza vetorial com origem em alguma dessas outras forças que eu falei para vocês, tá? É o fundamento responsável em tentar alterar a inércia de um objeto, modificando o seu estado de movimento de alguma forma, tranquilo? Beleza? É interessante pensar como essa segunda lei ela interage com a primeira lei, a lei da inércia, né? Porque a gente acabou de dizer que a força, né? Ela nada mais é do que a grandeza da física, né? Que vai propiciar a colocar esse objeto em movimento, tá bom? Visto nisso, a gente pode trabalhar com vários tipos de casos agora. Vamos imaginar que eu, né, tô pegando e colocando um certo objeto em
em movimento. Deixa eu supor aqui para vocês. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Vamos imaginar aqui que é a superfície, tá? Superfície. E eu tenho um determinado objeto. Sei lá, vou pegar aqui o álcool em gel, tá? Eu tenho esse objeto aqui, tá bom? Aí eu pego e aplico uma força para colocar esse objeto aqui em movimento, tá bom? A superfície aqui não é totalmente polida, né? Eu só falei para vocês. Mas vamos supor assim, vamos usar isso aqui como uma imaginação. Vamos supor que essa minha superfície aqui fosse de gelo, tá? E esse álcool em gel aqui fosse um bloco de gelo, tá bom? Peço perdão porque eu poderia estar falando isso aqui na computação gráfica, né? E eu não manjo muito, tá bom? Enfim, imagina aqui, se eu empurrasse, certo? Aqui fosse uma superfície de gelo e esse aqui é um bloco de gelo, eu empurrasse, aplicasse uma força, depois que eu soltasse o bloco de gelo, ele ia continuar em movimento, né? Por ele estar numa superfície de menor atrito, tá bom? Porque atrito nada mais é que uma força de resistência ao movimento. Bom, quando eu aplicasse uma força aqui, eu estaria usando a segunda lei, a força, né? A lei da força. E também estaria, pronto, no momento que eu aplico, eu estaria usando essa lei. Quando o bloco começa a se mover com a velocidade constante, após o meu empurrão no bloco, ele vai entrar na primeira lei, na lei de inércia, que esse bloco de gelo vai tender a continuar em repouso até que uma força externa atue sobre ele, no caso, para colocar ele em repouso. E que força seria essa? Justamente a força que eu falei para vocês, a força de atrito, ou a resistência do ar. As duas, para falar a verdade, elas entram ali naquele movimento justamente para colocar o objeto em repouso, tá bom? Mas assim, não se preocupe tanto com isso, que nos problemas que a gente vai ver posteriormente, a gente vai desconsiderar essas forças de resistência, a do vento e a do atrito, por enquanto, tá? Mas depois lá na frente a gente vai começar a considerar essa força de atrito, tá bom? Enfim, esse seria um dos primeiros exemplos de força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá bom? Porque qual seria a força resultante nesse exemplo? Seria a força que eu exerci sobre o bloco, tranquilo? Bom, visto isso, vamos lá agora para mais um exemplo, tá? Esse é para mostrar para vocês os vários tipos de forças que a gente tem em um determinado objeto. Vou pegar aqui novamente, né? Vamos supor aqui, ó, eu tenho essa superfície aqui, tá? E eu coloco um objeto aqui em cima dela. Bom, ela toda assim paradinha, perfeita, a gente aqui tem dois tipos de força, tá? A gente tem uma força normal, tá? Que está sendo aplicada para cima, ok? E uma força gravitacional. No caso, seria a força da gravidade puxando esse objeto aqui para baixo, tá bom? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma mesa, tá? Então, o objeto faria uma força normal para a superfície, para cima, e teria uma força gravitacional para baixo, tá bom? Além disso, tá? Além disso, teria as forças de atrito e a força de resistência no objeto. Que nesse caso aqui, ele estando em repouso, a força do vento tenderia a colocar esse objeto em movimento, mas como eu falei para vocês, claro, dependeria da força do vento, né? Da velocidade do vento, enfim. Mas enfim, a gente acaba muitas vezes considerando isso, tá bom? Nosso estudo inicial de física. Bom, e o que seriam essas forças que eu falei para vocês? Força normal, força gravitacional. Nada mais é do que, galerinha, a força resultante. As duas são a força resultante. Porque como eu falei para vocês, a gente não pode descrever em um só tipo de força essa segunda lei de Newton, porque existem vários tipos, tá bom? Geralmente aqui a gente vai usar 4, tá bom? Geralmente. Eu vou dar aqui para vocês mais um exemplo, tá bom? Da segunda lei de Newton. Mais um exemplo,
tá? Porque eu já dei lá na primeira lei, agora eu vou dar outra. Lembrando, esses exemplos que eu dou para vocês é muito clássico, tá? Nas nossas provas, porque, como eu falei para vocês, eu só vou cobrar de vocês dessa parte e daqui em diante só a teoria, só o conhecimento sobre as teorias físicas, tá bom? Vamos supor o seguinte, cara, vamos supor que a gente tem uma caixa em cima de uma superfície lisa, tá? Se a gente empurrar o caixote, a caixa no caso, ele vai tender a entrar em movimento e vai continuar em movimento, ele vai ganhar aceleração, né? Nesse movimento, tá? Porque a superfície é lisa. O que vai acontecer se a gente pegar e empurrar com uma força 2 vezes maior? O que é que vai acontecer com a aceleração? Bom, se a gente aplicar com a força 2 vezes maior, a aceleração ela vai ser 4 vezes maior, tá bom? Nesse mesmo linha de raciocínio, se a gente tivesse o mesmo caixote, só que se em vez de a gente ter uma superfície lisa, a gente tivesse uma superfície áspera, uma superfície não muito lisa, tá? O que é que aconteceria com o caixote? Bom, primeiramente, quando a gente empurrasse ele, tá? Se a gente aplicasse uma força, talvez a gente nem conseguiria colocar ele em movimento, justamente porque, como a superfície ela não vai ser totalmente lisa, ela vai ter ali, o caixote ele vai ter um contato muito maior com a superfície, ou seja, esse contato vai gerar uma força de atrito. Eu falei para vocês que a força de atrito nada mais é do que uma força de resistência ao movimento. Nesse caso, tá? Muitas vezes, pronto, para a gente andar, a força de atrito ela ajuda a gente a andar, tá bom? Vocês já tentaram andar na superfície de gelo, né? Às vezes você pode morrer de correr e não sai do lugar. Mas bom, nesse caso aqui, a força de atrito está agindo como uma força de resistência ao movimento, tá? Então a gente teria que aplicar uma força maior para colocar esse caixote em movimento, justamente para a superfície ser mais áspera, tá? Da mesma forma que quando a gente colocasse esse caixote em movimento, para ele voltar ao estado de repouso, seria muito mais rápido, justamente pela força de atrito ser maior do que na superfície lisa, tranquilo? Então, se vamos supor que tem lá na prova de vocês, eu faço esse tipo de pergunta, né? E vocês basicamente respondem dessa forma, tá bom? Que eu falei pra vocês, beleza? Bom, então, se visto isso, vamos... e esquecendo aqui, das perguntas que eu fiz lá no começo, quando tava falando a segunda lei, porque a chuva ela não fura ou arranha a gente, ou porque ela cai em gotas. Gente, em questão de massa, a caixa ou um bloco de gelo, os dois têm mais massa do que uma gota de chuva, isso é óbvio, né? Gotinha de chuva é bem levezinho. Bom, mas por que a chuva não mata a gente, né? Porque olha, a chuva poderia sim matar muita gente, tá? Mais do que esse Covid aí, se não fossem as forças de resistência. Primeiro de tudo, o que é que faz a chuva cair? Bom, a gente sabe que é a gravidade, né? Seguinte, gente, eu falei para vocês que a segunda lei e a terceira lei, elas estão ali juntas uma com a outra. Bom, o que faz a gota cair é a força gravitacional. Beleza, está sendo aplicada a força ali na gota de água, tá bom? É uma força. Beleza. O que é que faz a gota sofrer resistência? No caso, seria a resistência do ar, né? Porque, tipo, quando a gota cai, ela tem uma resistênciazinha do ar, tá bom? Essa resistência do ar faz com que ela diminua, supondo aqui, se a gente desconsiderar a resistência que a gota vai sofrer na queda dela, tá bom? É uma queda livre. Ela teria uma aceleração de aproximadamente 19 mil metros por segundo. Essa seria
metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração, tá, dessa gota. Ah, perdão, gente, só reformando o que eu falei, ela tem uma velocidade de 19.000 metros por segundo. Velocidade. Bom, gente, essa velocidade é 18 vezes maior do que um projétil de um revólver, tá bom? 18 vezes maior. Não é 2, 3, 4, é 18 vezes maior. Gente, sei lá, uma gota dessa não tivesse resistência, ela era capaz de furar um tanque de guerra. Vocês conseguem imaginar isso? Isso só não acontece justamente pela resistência do ar, tranquilo? Então fica explicado aí porque a gota não mata a chuva, né? A gotinha de chuva não mata a gente nem rasga a gente, porque ela tem uma força de resistência, né? Que atua sobre ela, no caso a resistência do ar. E nisso, tá? Coloque na cabeça de vocês que existem vários tipos de força. Consequentemente, se existem vários tipos de força, existem vários tipos de movimento, tá? A gente já até estudou alguns tipos de movimento, esse movimento retilíneo uniforme, tem o de lançamento oblíquo, tem o de queda livre, existem movimentos em planos inclinados, tá bom? E em vários tipos desse tipo, em vários problemas deles na física, tá bom? A gente vai sempre usar a mesma ideia, a mesma formulação. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? A única coisa que a gente vai ter que ter cuidado nesse estudo vai ser as forças. Exemplo, no estudo de plano inclinado, as principais forças que a gente vai usar vai ser a força gravitacional, a força da gravidade, e a força normal, tá bom? Que é aquele objeto que está entrando em movimento, tá? Aí a gente vai ter uma análise de sinais para ver qual sinal é qual, e no lugar daquele F no lado esquerdo da equação, que você escreve, né? Do lado esquerdo, vai ser essas forças. Força normal é a força peso, tá? Aí a gente vai ter que caracterizar essas forças, tranquilo? Então, visto isso, a gente... Galera, tô gravando aqui a aula, olha o que acontece. O cara passando, vendendo cheiro verde. Abençoado, 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 abençoado. Bom, então é o seguinte, galera, a gente... Vocês devem estar falando, professor, você esqueceu de dizer por que a chuva cai em gota. Bom, essa pergunta vai ser uma pergunta para o nosso ano letivo. Porque eu vou precisar de mais conhecimentos, né, no estudo da física para poder descrever por que a chuva cai em gotas, tá bom? Mas uma coisa assim para ficar claro para vocês, que uma das coisas que faz a chuva cair em gotas é a resistência do ar. Ela não é tudo, tá? Existem outros fatores que fazem que ela caia em gota. Outro fato interessante é, quando eu falei para vocês que a chuva poderia facilmente matar um de nós, ou pelo menos causar sérios danos a nós seres humanos, se a gente ficasse exposto a elas diretamente, sem a resistência do ar, é que tipo, isso não acontece por causa da resistência do ar, sei que já falei isso, mas é porque tipo assim, à medida que a gota de chuva cai, ela vai ganhando aceleração gravitacional, aceleração da gravidade. Só que à medida que ela vai ganhando essa aceleração, ela vai aumentando a força, a resistência dela ao ar. Gente, assim, na física, sempre que determinado objeto ou problema tem uma resistência, uma força de resistência, a gente chama essa força de arrasto, tá? Força de arrasto. O que é uma força de arrasto? É uma força que faz resistência ao movimento. Bom, então, à medida que a gota fosse ganhando a aceleração da gravidade, a força de arrasto dela iria aumentando. E chegaria a um ponto em que a força resultante dessa gota de chuva seria nula. E quando ela chegasse nesse ponto, a gente chamaria essa gota de chuva que ela atingiu a velocidade terminal dela, tá bom?
Então, se a força resultante dela vai ser nula nesse ponto, tá? Quando ela atingir nós, né, seres humanos ou qualquer outra superfície, ela meio que vai ser inofensiva, tá? Ela vai ser uma força nula, tá bom? A gente vai só sentir a gotinha caindo na gente, tá bom? Enfim, então se fica explicado para vocês porque a chuva ela não é uma máquina mortífera, tá bom? Ela é inofensiva. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu vou cair! E morreu. Então, se a aula hoje foi basicamente isso, tá? A gente definiu e deu alguns exemplos da segunda lei, tá bom? Na segunda a gente dá continuidade, tá bom? Não tô querendo fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo, tá? Até porque eu tenho que ficar pensando nos memes e tal, e tem hora que fica difícil colocar um meme ou uma coisa assim do tipo zoeira. Enfim, às vezes a mente não tá trabalhando tão bem. Mas espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Dessa aula de hoje. E é isso, galera. Sexta a gente tem a última, né? Desse estudo das leis de Newton, tá bom? E nossa prova fica pra próxima semana, tranquilo? Como eu falei pra vocês, não precisa se esquentar com a cabeça com prova agora de física, tranquilo? A gente vai dando nosso jeito aqui. Valeu, galera.